Bom dia. O frio afeta mesmo, não é? Bom dia. Tá muito bem, precisa fazer um esforço mesmo, né? Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 33. Salmos, capítulo 33. No verso 12 de Salmos 33, diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Feliz é essa nação. Eu cheguei ontem do Brasil, e eu posso dizer para vocês que a gente vê, no geral, felicidade, por uma série de melhorias que tem acontecido. Melhoria na economia, mais oportunidade de trabalho. Há uma série de coisas que têm deixado os brasileiros mais felizes. Mas, na minha opinião, eu acho que o fato de milhões de pessoas no Brasil estarem se voltando para Deus tem sido motivo para abrir as portas do céu para receber as suas bênçãos. A palavra de Deus é fiel. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós tivemos no Brasil essa semana muita tristeza e desapontamento com a catástrofe que aconteceu em Santa Maria. Mas fora esse incidente, a gente percebe como o Senhor é bom, como a sua benignidade dura para sempre. E entre o seu povo, a gente consegue ver as bênçãos. Quantas vezes eu já tenho vindo aqui a essa igreja e tenho me encontrado com vocês, e vocês estão agasalhados, vocês estão alimentados, vocês têm o trabalho, vocês enfrentam lutas e dificuldade, mas o Senhor escolheu vocês como herança, e isso é motivo de felicidade. Louvado seja o Senhor Deus por tantas e tantas bênçãos que Ele nos concede. A gente precisa aprender a contar as bênçãos. A gente tem muita prática de contar os problemas, mas as bênçãos a gente tem dificuldade. Agora, tem uma coisa no Senhor que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Veja, o Senhor Deus, Ele está em todos os lugares. Está aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. O profeta Anani disse ao rei Asa: os olhos do Senhor estão abertos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Se você faz na sua vida a opção de escolher o Senhor Deus, a palavra de Deus diz que Deus está vendo e está de olho em você. Olha só. Interessante, a gente esquece isso, porque como a gente não vê Deus, a gente acha que pode fazer umas coisas escondido dele. Olha o que diz a palavra. Anani disse ao rei Asa, ele estava fazendo umas alianças estranhas com os inimigos. O profeta de Deus veio e disse assim: olha, vou te falar uma coisa. Você está fazendo tudo isso, Deus está vendo tudo, porque os olhos de Deus estão atentos sobre toda a terra. E esse olhar, Asa, é um olhar bom, porque o olhar de Deus é um olhar positivo. Eu não sei se você já teve problema de mal olhado. Já teve problema de mal olhado? Eu já tive. Sabe, às vezes você chega numa festa, os olhos das pessoas parecem umas setas flamejantes assim. Eu me lembro uma vez, eu fui num casamento, que eu não tinha sido convidado, não sei se já aconteceu isso com você, mas eu fui. Um amigo me chamou para ir no casamento, e o pior, eu estava sem presente e sem roupa, mas eu era conhecido do noivo, era amigo do noivo. E quando eu entrei no casamento, sem aqueles trajes nupciais, eu nunca me senti mais rejeitado na vida, de vontade de ir embora, fiquei com vergonha.
todos os olhares me olharam mal. O que ele está fazendo aqui? Mas que cara de pau, que não sei o que e tal. Às vezes tem gente que tem inveja da gente, e olha mal para a gente, olha mal para a família da gente, para os negócios da gente, olha mal para o que a gente faz, e você passar debaixo desse olhar faz mal para você, é incômodo. Uma coisa maravilhosa de Deus é que a gente tem certeza que Ele, quando nos olha, Ele sempre nos olha bem. Aí você vai dizer assim, mas Ele olha bem para a gente, mesmo quando a gente faz coisa errada. Eu digo em nome de Jesus, olha bem o tempo todo. O que você faz com Deus, quando você insiste em fazer coisas que não deve, você entristece Deus profundamente. Entristece porque Deus tem sentimento. Mas a sua misericórdia é tão extraordinária, é tão maravilhosa, que ela não deixa de olhar para você com bondade e misericórdia. A palavra de Deus fala em centenas de lugares, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Agora, é uma pena que alguns de nós usamos a misericórdia de Deus para tentar fazer Deus idiota, sabe? A gente tem tanta certeza do amor, da misericórdia de Deus, que a gente acha que isso é uma vantagem nossa. Não, eu vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão, Deus perdoa, fica um deboche a ação de amor, bondade e de misericórdia. Cuidado com isso, porque quem vai se prejudicar com isso não é Deus, é você. Como é que você ridiculariza os sentimentos de Deus dessa maneira? Nunca esqueça, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, e eles existem para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente de coração para com Ele. E a sequência daqueles versos que nós lemos em Salmos 33, no verso 13 diz assim, Deus nos céus olha e vê toda a humanidade. Vê o rico, vê o pobre, vê o bonito, o feio, o alto, o baixo, vê toda a humanidade. Verso 14, diz que do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, não escapa ninguém, o ladrão, o assassino, o homem bom, a mulher generosa, todo mundo está debaixo do olhar de Deus, Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Nada escapa aos olhos de Deus, nada. É uma coisa impressionante isso, porque até bem pouco as pessoas não conseguiam entender isso que a Bíblia dizia há milênios, porque tinha gente que achava que a terra era quadrada, a parte de terra ficava no meio, tinha umas águas, mas no fim do mundo tinha uma cachoeira que quem caísse lá despencava, morria. Outros achavam que a terra era, sei lá, até que finalmente surgiu a teoria de que a terra era redonda e que ela flutuava sobre o nada em torno de si mesma. Isso foi uma ideia tão absurda que quem inventou esse conceito científico foi ameaçado. Você não pode dizer isso, isso é um absurdo. Mas baseado nessa descoberta, foi que alguns exploradores e aventureiros decidiram dar a volta à Terra. E no século XVI, o continente americano foi descoberto com gente que estava buscando encontrar as Índias dando a volta pelo mundo redondo. Mas a Bíblia já fala isso há tanto tempo, que a Terra existe sobre o nada, ela existe sobre o vazio, e que é o poder de Deus que sustenta a terra. No século 21 surgiu um equipamento que ajudou a esclarecer isso aí e a desmitificar essa realidade. É um negocinho chamado GPS. Quem aqui conhece ou tem um GPS? Deixa eu ver a mão. Nossa, tem gente que não tem. Quem é que não tem GPS?
Várias pessoas não têm GPS. Olha, parabéns, viu? Vocês são um remanescente. Porque hoje em dia todo mundo tem GPS. GPS, de tudo que a gente ouve falar, parece que só tem vantagem. Para mim, GPS só tem uma grande desvantagem. Numa viagem, você perde a visão geral. Para ter a visão geral, ainda prefiro o mapa. Porque você abre o mapa e você sabe onde você está, onde você quer chegar, e você tem uma ideia geral do caminho. O GPS, ele te diz as etapas. Sai daqui, vai para lá, dobra à direita, vem à esquerda. Se errar, sempre tem aquela mocinha com a voz doce, dizendo assim, recalculando. Aí põe você no trilho novamente, vai para lá, vem para cá. O GPS ajuda a quem não tem direção e facilita para quem tem direção. Tem gente que antes do GPS não precisava, ele conseguia, tinha tanto senso de direção que chegava. Mas sabe essas pessoas perdidas por natureza, aqueles que você diz assim, olha, você vai, pega 3 quadras, dobra à esquerda, na primeira direita você chega, é a segunda casa à esquerda. Aí depois de uma meia hora, ele liga para a pessoa, ele diz assim, onde você está? Aí quando descobre onde está, ela está 3 quilômetros do lado oposto. Tem gente assim, eu conheço algumas pessoas assim. O GPS ajudou muito essas pessoas. E como é que funciona o GPS? O GPS é um olhar de cima para quem está aqui embaixo, garantindo que dá para ver tudo. No começo ele foi usado pelo pessoal do serviço secreto, pelos militares, e já faz um tempo que bandidos e criminosos experientes, eles não andam mais de cabeça erguida, porque eles sabem que estão sendo olhados. Eles têm uma maneira, dependendo de onde está o satélite, eles têm uma maneira de andar, que de cima não dá para identificar o rosto. Entra, sai, põe capuz, chapéu, tenta enganar o olhar do GPS, o olhar do satélite. E olha, é difícil, porque como a Terra é redonda, um satélite só não cobre tudo. Para poder você não ser visto, você estaria do lado oposto da Terra se o satélite estivesse aqui. Mas a Terra é rodeada de satélites. E um satélite conversa com o outro, um satélite transmite para o outro, assim que a coisa mais fácil do mundo de você ser achado hoje em dia é andar com o seu celular. Você deixa o seu celular ligado, qualquer pessoa acha você. E tem uma coisa tão incrível com esse negócio de tecnologia hoje em dia, que mesmo que seu celular estiver desligado, ele pode ser ligado, e o que você conversa pode ser ouvido por quem está atrás de você. Eu estava lendo outro dia na Bíblia, que não existe no mundo segredo que não seja revelado. Há um tempo atrás, a gente dizia, mas como? Tem umas coisas que dá para esconder, tem uns crimes que nunca foram decifrados. Parece que em alguns casos o mal venceu o bem e ficou por isso mesmo. Mas hoje em dia, quando você vê o aumento da comunicação, a tecnologia, os recursos de invasão de privacidade, não tem mais segredo nenhum. Eu me lembro uma vez, faz uns anos, que a Concorde, apavorada com aquele desastre que aconteceu em Paris, daquele Concorde lá, temendo ferir a reputação e o prestígio da empresa, eles inventaram uma mentira. E essa mentira foi para a imprensa. Mas depois de um tempo, uma pessoa que estava com a filmadora disponibilizou para a justiça o filme de como o avião caiu. O estudo detalhado daquele filmezinho desmoralizou a Concorde. E foi uma coisa tão violenta que nunca mais essa empresa foi a mesma. Porque foi revelado aquilo que estava encoberto.
tem muita coisa que a gente faz na vida, tendo certeza que ninguém não sabe e nem nunca vai saber. Coisa que a gente diz, coisa que a gente escreve, coisa que a gente faz, a gente tem certeza, aqui não tem ninguém. Você está dentro de uma casa fechado, você está num quarto de hotel, você está numa praça, e você tem certeza que ninguém está vendo. Eu quero lhe dizer, como servo de Deus, que os olhos do Senhor estão sobre você o tempo todo. E o bom é que você está sendo bem olhado. Eu acho que se a gente tivesse a consciência disso, toda vez que a gente faz uma coisa que não deve, a gente ia sentir no mínimo vergonha. Eu já tive o privilégio de entrar na presença de vários líderes governamentais, presidentes, prefeitos, governadores, embaixadores. E toda vez que a gente entra na presença de uma pessoa dessa, tem uma preparação. Você põe uma roupa especial, você se ajeita, lustra o sapato. Você não vai entrar na presença de qualquer um, né? Eu fico pensando, se um dia eu tivesse uma entrevista com a rainha da Inglaterra, por exemplo, e na hora que eu estivesse na frente dela, eu fizesse uma coisa indevida debaixo dos olhos da rainha, como é que eu ia me sentir? Que vexame. Às vezes a gente faz o que não deve sem querer, e passa o resto da vida se recriminando. Eu vim aqui para lembrar você, que o fato de que os olhos do Senhor estão sobre a terra, isso quer dizer que o tempo todo, em todos os momentos, na hora que você faz, achando que ninguém está vendo, o Senhor Deus soberano, o Criador do céu e da terra, Ele está do seu lado vendo tudo. Por que a gente esquece isso? Salomão, ele falou mais do que o pai em Salmos 33. Olha o que ele disse, 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando, aliás, não é 2 Crônicas, é Provérbios, botei errado lá. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e bons. Você sabe a diferença entre ver e olhar? Ver é uma coisa superficial, você vê tudo. Mas quando você olha, você vê atentamente. Nesse momento de culto, eu queria lhe lembrar que Deus vê você atentamente todos os momentos. Por que Ele vê você? Mas eu sou mau, Ele vê do mesmo jeito. Eu sou bom, Ele vê do mesmo jeito. Sabe, o GPS da Terra, o GPS que enxerga a gente na Terra, o GPS que serve para tanta coisa, para mostrar o caminho, sabe, que mostra a rota, o GPS que faz tudo isso, ele fica longe, 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 e às vezes, por causa da distância, existem uns erros. Por exemplo, o satélite, para fins militares, numa guerra, ele mira o local e manda a instrução para onde tem que ser mandada a bomba, mas às vezes dá uma diferença de 2 metros para lá, 3 metros para lá, porque o olhar está muito longe, está lá do universo. Às vezes a gente pensa que o olhar de Deus é como o olhar de um satélite que está lá no meio do espaço. Não! A Bíblia garante que Deus vê maus e bons, porque Ele está do lado.
olhando atentamente. Eu acho que essa consciência da palavra de Deus, enfatizando a presença de Deus, por si só, é uma mensagem para a gente, é ou não é? Agora, o que me deixa mais triste nessa mensagem da palavra de Deus, é que quando a gente pensa que Deus está tão próximo, que Deus está vendo tudo, que Deus sabe tudo, a primeira sensação que a gente tem é medo, é ou não é? Ixi, se Ele descobre tudo assim, eu estou perdido. Dependendo da obra do Espírito Santo, a segunda reação é vergonha. Puxa vida, eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Puxa vida. Agora, ou por medo, ou por vergonha, a gente não deveria reagir assim em relação a Deus, porque como Deus nos olha bem, o que Ele quer é que a gente sinta alegria na presença dEle. O que Ele quer é que a gente seja feliz. O olhar dEle é um olhar de carinho, é um olhar de amor, é um olhar de apoio. A visão dele da gente é em cima daquilo que é positivo, é em cima daquilo que a gente pode ser, é em cima daquilo que a gente deve ser, se nós confiarmos nos méritos do sangue do nosso Senhor Jesus. Mas por que a gente sente medo? Porque primeiro a gente não tem consciência de quem realmente é Deus. E segundo, porque a gente brinca com o pecado, no sentido de dizer, mas eu quero ser cristão, mas tem umas coisinhas aí que eu gosto tanto, que eu não vou abrir mão assim não. Aí a gente fica, é amanhã, é depois, e mais essa vez, e vai empurrando de barriga, como se essas coisinhas que a gente gosta, fossem mais importantes do que a maravilha de um relacionamento com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Algumas vezes, depois que eu visito essas autoridades, eu saio pensando, mas que confusão de segurança, de protocolo, disso, daquilo, para poder falar com fulano. É uma pessoa, um ser humano que nem eu, mas é uma autoridade constituída, por isso toda a preparação, por isso todo o cuidado. No caso do Senhor Deus, Ele é nosso amigo, é nosso irmão, é o nosso Criador, mantenedor, salvador, redentor, promete esperança, promete conforto, promete cura, e a gente fica desprezando o olhar, ignorando a presença, desrespeitando o cuidado, sem nenhuma reverência para com a sua soberania, para a sua grandeza, para a sua majestade. Nessa manhã, eu orei muito ao Senhor para impressionar o seu coração de que os olhos do Senhor estão sobre você o tempo todo. E isso não é ruim, isso é bom. Isso é maravilhoso. A pior coisa do mundo é você ser ignorado. Pastor Milton Souza, ele disse uma frase inesquecível para mim, ele diz assim, o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é o desprezo. Você quer saber qual é a mais triste expressão de falta de amor? É o desprezo. Quem aqui nunca foi desprezado? Você sabe do que eu estou falando. Como machuca você simplesmente ser ignorado, ignorada, ou ignorar pessoas. Que coisa triste. No domingo passado, nós tivemos uma catástrofe em Santa Maria.
E lá eu não estava, mas eu imagino, pela descrição e pelo que eu vi nos jornais e noticiários, que houve muita confusão. E confusão é um tipo de barulho que a gente não consegue identificar direito as coisas. Havia perplexidade. As pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo, não sabiam direito o que fazer. Havia muito tumulto. Gente que empurrava, chegava, ordens que não eram obedecidas. Havia também o barulho de água, aquelas mangueiras potentes tentando apagar o fogo. Havia gritos. Que tipo de sons mais havia por lá? Havia conversas desencontradas. Pessoas do lado da rua diziam uma coisa, outros diziam outra. Mas naquela ocasião, no meio de toda aquela confusão, da perplexidade, do tumulto, me chamou a atenção no noticiário por um tipo de som que também se ouviu no meio daquela catástrofe. De repente, o som de um celular. Não havia como atender. As pessoas tentando salvar, não dava tempo de atender o celular. Mas os celulares continuavam a tocar. Ninguém respondia esses celulares. Que celulares eram esses? Eram celulares das pessoas que estavam sendo atendidas. Eu fico pensando quais foram os sons de celulares que foram ouvidos ali. Mas um repórter ficou especialmente impressionado com o fato de que o celular estava sendo tocado e não havia como ser atendido. Imagine você, dezenas de celulares tocando no meio do caos. Como as pessoas afetadas eram jovens, alguns sons de celulares deviam ser muito alegres, outros deviam ser brincadeira, outros deviam ser gente falando, mas no meio daquele caos, no meio daquela confusão, esses celulares tocavam dentro daquela boate pegando fogo. Infelizmente, meus queridos, não atender o celular já era um tipo de resposta. Eu imagino pais, mães, tias, irmãos, avós, tentando chamar, a linha caía, ou ia para a caixa postal, e não vinha a voz de lá, não vinha ninguém. Finalmente, as fotografias mostram algumas conclusões. Pessoas em desespero, pessoas se abraçando, concluindo que não adiantava mais chamar. Chamar para quê? Chamar para quem? E uma profunda dor se instalando no coração das pessoas, sem que ninguém tivesse dito nada, sem que nada ainda tivesse sido confirmado. Não adianta mais chamar. Chamou e ninguém atendeu. Finalmente, uma porta se abriu. É uma pena que as imagens não estejam muito claras, mas atrás desse caminhão de bombeiro, tem um caminhão, um baú grande. A porta se abriu. Lá dentro foram colocados vários corpos. Finalmente, a porta se fechou e o caminhão saiu. Nesse momento, os celulares já não mais tocavam.
já não havia mais esperança de vida. E tudo era uma página virada para o passado. Quando eu vi sobre essa notícia, eu fiquei pensando, quantas vezes o Senhor Deus, com sua misericórdia, vocês conhecem esse som, né? Ele tenta de maneiras diferentes nos alcançar. E o telefone da nossa consciência toca, e a gente não atende Deus. Eu fico pensando como fica o coração de Deus quando Ele tenta falar, Ele tenta saber o que está acontecendo com a gente no meio da nossa tragédia, e não tem resposta. Será que está tudo realmente perdido? Será que a gente já foi longe demais e pecou contra o Espírito Santo e espiritualmente a gente está morto? Tudo que nos espera é a porta do caminhão baú se abrir para a gente entrar lá e encontrar a perdição eterna. Será que é isso? Será que essa é a nossa realidade? A gente sabe que o mundo está perdido, mas e nós? Será que existe ainda alguma esperança? Eu queria nessa manhã que você pensasse no coração de Deus, chamando você em meio à maior tragédia do universo, o pecado. Eu consegui ver a dor de pessoas que chamaram por quem não tinha mais o que responder, e como eles se sentiram depois. Mas eu não vim aqui para falar da tragédia. Eu vim aqui para dizer para você que feliz é o povo que o quê? Feliz é o povo que crê no Senhor, que adora o Senhor, que tem o Senhor como primeiro. Esse é o povo feliz. Toda essa dor, toda essa tristeza que a gente viu nessa semana, isso não é para acontecer se nós estamos na presença do Senhor, se nós estamos com o Senhor, se o Senhor é o primeiro, se Ele é aquele que ocupa a parte mais importante da nossa vida e do nosso coração. E eu pensei em tirar da própria Bíblia uma oração, está em Salmos capítulo 73, versículo 23, e diz o seguinte: eu sempre estou contigo, Senhor, tu tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais eu desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Amém? Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Que palavra inspirada, a palavra de Deus para estar na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. No meio desse caos espiritual que é o mundo, quando o Senhor Deus nos chama, que nós possamos dizer: Senhor, eu sempre estou contigo. Amém? Eu fico pensando como Deus se sentiria se nós respondêssemos a Ele dessa maneira: Senhor, Tu me tomas pela Tua mão direita, Tu me sustens, Tu me diriges com o Teu conselho, e Tu me recebes com honra. Eu fico pensando, meus amigos, que alívio não foi para alguns pais chamar pelo seu celular e ouvir do outro lado filhos, sobrinhos, netos dizendo alô,
E aí, como você está? Olha, eu estou bem. Que alívio! Várias chamadas não foram respondidas, mas várias chamadas encheram o coração dos parentes de alegria. E eu fico pensando, quando o Espírito Santo chama, quando o GPS de Deus funciona, nos atinge, quando a mensagem chega na consciência, quando a mensagem chega no coração, e a gente diz assim: a quem tenho nos céus senão a ti, Senhor? Oh, eu acho que o coração de Deus se enche de alegria. E a gente segue dizendo: Senhor, aqui na terra, o que eu mais desejo é estar junto de Ti, Senhor Deus. O meu corpo e o meu coração, eles podem fraquejar, eu posso cair em pecado, mas Senhor Deus, Tu és a força do meu coração e a minha herança para sempre. Para mim, Senhor Deus, bom é estar perto de Ti. Eu fiz de Ti soberano e Senhor, e o meu refúgio, e proclamarei todos os Teus feitos enquanto eu viver. Eu acho que daí Deus desliga o telefone dele e diz assim: graças a Deus, valeu o plano da salvação. Olha que maravilha, eu chamei Maria e ela me deu essa resposta, eu chamei João e ele me disse isso, que bênção, valeu a pena o sacrifício de Jesus. Ou então, olha que outra resposta a gente poderia dar para Deus, quando Ele chamasse a gente: restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que nós sejamos salvos. Amém? A palavra de Deus é poderosa, meus queridos. E eu fico pensando nessa manhã, se você ouve um chamado do Senhor Deus para você, como é que você tem reagido? Alô, quem fala? Quem? Deus? Ué, será que não é ligação errada? É Deus mesmo? Você não está passando trote para mim? Esse é um tipo de resposta. Um outro tipo de resposta poderia ser o seguinte: vamos supor que acontecesse da seguinte maneira: alô? Quem? Jesus? Ah, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tá bom, Senhor, eu vivo aqui na terra para fazer a tua vontade, pode deixar. Eu tenho certeza que pelo poder do Espírito vai ser possível conseguir a vitória. Um prazer falar contigo, hein, Jesus? Um abraço. Tchau, bom dia. Como é que você reage quando Deus acha você por sua consciência? Como é que você reage quando Ele quer conversar com você? Você foge ou você encara? Eu não poderia deixar nessa manhã, esse é o primeiro sermão que eu estou fazendo nessa igreja em 2013, eu não poderia deixar nessa manhã, de como servo de Deus, fazer um convite para você ouvir a voz de Deus e renovar o seu pacto espiritual. E eu queria saber nessa manhã, quem é que gostaria de dizer: Senhor, eu tenho consciência que os teus olhos me acompanham, eu estou ouvindo a tua voz, e eu aceito a tua chamada. Senhor Deus, eu tenho brincado com o plano da salvação, mas eu sinceramente estou triste por causa do meu pecado. Eu te confesso, Senhor, os meus erros, e te peço perdão. Eu quero sinceramente, Senhor, renovar a minha fidelidade a Ti. Nesse culto, eu tenho consciência da Tua presença, e eu quero de todo o meu coração ouvir a Tua voz quando Tu falares comigo.
Quem é que gostaria de dizer: Senhor Deus, eu quero agir assim? Eu pedi para a Laurinha cantar uma música especial, e se você não se incomodasse, enquanto ela canta, de vir aqui na frente, porque no final eu quero fazer uma oração com você. Melhor, eu quero fazer uma oração junto com você, para que o Senhor encha de força você, nessa batalha espiritual que é viver. Então, quem é a primeira pessoa que gostaria de dizer: olha, eu levantei a mão, mas eu também me levanto e dou testemunho de que eu quero assumir o Senhor? Vem aqui na frente, chega aqui, porque nós vamos fazer oração juntos. E que o Senhor Deus abençoe você na sua decisão. Que o Senhor sensibilize você, para você viver ouvindo a sua voz. Se você não se importar, pode vir aqui mais perto, para a gente ficar bem junto aqui, tá? Por favor. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força em seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem
Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Senhor Deus, eu te agradeço porque essas pessoas vieram para Jesus. Elas já andam contigo há tempo, mas nessa manhã, de uma forma especial, elas ouviram o teu chamado e elas estão aqui porque elas não querem deixar para depois a oportunidade de conviver, falar e se relacionar contigo. Obrigado, Senhor, por tua insistência em chamar. A gente sabe que tu nos chamas porque tu te importas, porque tu nos amas, porque tu queres a nossa salvação, tu tens interesse em saber como nós estamos, tu queres o nosso bem-estar. Nós te louvamos, Senhor, porque os teus olhos nos acompanham todo o tempo. Nós te louvamos porque nós somos bem olhados por ti. Mas nessa manhã, de uma forma especial, nós queremos dar atenção para ti, Senhor Deus. Porque às vezes a atenção para ti é uma ação esporádica. E durante essa nova semana, nós queremos andar contigo, andar como Enoque andou, o tempo todo, em todos os momentos. Nós queremos andar contigo como Moisés andou, o tempo todo, em todos os momentos. Nós queremos andar contigo como Elias andou, o tempo todo e em todos os momentos. E Senhor, porque tua misericórdia é grande e dura para sempre, pela fé no sacrifício de Jesus que ainda não tem acontecido, Enoque, Moisés e Elias foram viver contigo para todo sempre. A vida deles, Senhor, é a demonstração clara de que a salvação é possível para todo aquele que crê e todo aquele que sente prazer na tua presença. Obrigado, Jesus, porque tu estás do nosso lado. Sustenta a nossa fé, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como resposta à oração de fé, eu queria lhe convidar a você ler comigo a oração da palavra de Deus que se encontra no Salmo capítulo 86. Eu queria pedir que todos vocês lessem em voz alta essa oração. Eu grifei os pedidos principais do salmista, e eu desafio vocês a memorizar essa oração, e usar essa oração constantemente, todos juntos. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Que promessa, né? Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Tu és grande e realizas feitos maravilhosos.
Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livastes das profundezas da morte. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o teu filho fiel. Dá-me um sinal da tua bondade, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém? Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Que Deus abençoe a todos vocês. Podem sentar.